Muito obrigada, José Manuel Rebelo, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Tu foste jornalista, és professor emérito do ISCTE, professor de comunicação e, sobretudo, foste o correspondente do Le Monde em Portugal, logo a seguir à Revolução. E eu começo por referir uma história. Eu lembro-me de um dia estarmos os dois, com uns amigos meus franceses, a falar da Revolução em Portugal, um dia há um ano ou dois, portanto 40 anos depois da Revolução. E ele ter dito, ao fim de um bocado de acompanhar a nossa conversa, ter dito que engraçado, eu que lia o Le Monde todos os dias, estou hoje a perceber, para saber o que se passava em Portugal, estou hoje a perceber que eras tu que fazias essas crónicas e foste tu que me deste a conhecer o que se passava em Portugal. Tiveste essa experiência correspondente do Le Monde, um jornal francês, em Portugal, onde ias transmitindo a evolução da situação política em Portugal, da democratização do nosso país. Como é que sentias essa responsabilidade, digamos, e como é que sentiste que havia uma atração da Europa, neste caso da francofonia, dos leitores do Le Monde, sobre aquilo que se passava em Portugal? Bom, é indesmentível que o Le Monde tinha uma importância na evolução da relação política em Portugal e fora de Portugal extraordinária. Por vezes até se poderia pensar que um artigo do Le Monde podia contribuir decisivamente para uma queda de governo. Agora, eu, para falar francamente, diria que essa questão acabou por nunca me preocupar muito, porque se ela me preocupasse muito, eu era incapaz de escrever uma linha. Se eu pensasse nas consequências que podia ter a publicação no jornal daquilo que eu estava a escrever, eu era incapaz de o fazer, porque começava a pensar nessas consequências todas e, portanto, não saía dali. Portanto, eu tive muitas vezes a sensação que tinha a mesma facilidade ou a mesma dificuldade em fazer um artigo para o Le Monde como para um jornal regional aqui de Portugal, para Notícias da Amadora, se fosse preciso. E essa espécie de distanciamento em relação ao jornal também se cria, não só pela necessidade que a pessoa tem de se abstrair das consequências daquilo que está a escrever, como também se obteve pela repetição, pela quantidade de artigos que a pessoa faz quando está nestas circunstâncias. É preciso ver que quando acontece o 25 de Abril em Portugal, uma grande parte da inteligência europeia estava em crise de grandes causas. Bom, já tinha havido a paz no Vietnã, portanto aquelas manifestações a favor do Vietnã e tal, deixaram de ter razão de ser, como é óbvio. Já tinha passado maio de 68. Isso, os vapores de maio de 68 já iam muito distante. Aquele entusiasmo criado no Chile em torno de Allende sofreu aquele revés, no ano antes, com o assassinato de Allende. Aquela vontade de libertação que a dada altura se manifestou na antiga Checoslováquia foi esmagada pelos tantos russos. Portanto, havia toda uma série, digamos, de grandes temas, de grandes causas que mobilizavam estes sectores da inteligência europeia que entraram em falência. E é nesta altura que cai a Revolução Portuguesa, que tinha todos os condimentos para preencher este espaço. Bom, e, portanto, atraía grande parte da intelectualidade. E de que maneira? Bom, uma revolução que era feita por jovens capitães. Já o epíteto de jovem digamos, favorável, é positivo. Atraía jovens capitães que se davam como um dos seus propósitos fundamentais descolonizar. Isto num país onde havia... Quando Portugal era um país atrasadíssimo comparando com os outros países europeus no que diz respeito à descolonização. Quando se deu toda a descolonização, nomeadamente nos anos 60, 61, Portugal não descolonizou. Foi nessa altura que se iniciou a guerra colonial. Bom, e iniciou-se a guerra colonial também com estes militares, com estes jovens capitães que iam para Angola, para Moçambique, para a Guiné, etc. E são eles que se propõem descolonizar. O que é de facto... E depois há um elemento muito, muito importante também para atrair a atenção desta intelectualidade, que é a ligação povo-movimento das Forças Armadas, que esteve no eixo do movimento.
povo, esta ligação dos militares com o povo. Também é uma coisa inédita, ou pelo menos é uma coisa inédita. E depois as imagens de televisão do dia 25 de Abril, dos blindados a descerem à Avenida da Liberdade, com os cravos, com os canos cheios de cravos, com civis, mulheres, crianças pendurados nos tanques, isto criou uma espécie de um mito neste contexto europeu extraordinário. A quantidade de pessoas que cá vinham e que andavam nos restauradores, no Rossio, isto era uma espécie de feira da Revolução. Vinham ver a Revolução ao vivo. O Sartre, que também cá esteve, com a Simone de Beauvoir, veio cá, participou, interveio em Assembleias Gerais do Movimento das Forças Armadas, perto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Maurice Duverger, que foi um dos mentores do modelo semipresidencialista da Constituição da República Portuguesa, vinha cá a Portugal com muita frequência. O ambiente era absolutamente extraordinário. Eu próprio, quer dizer, o nome acabou por ser conhecido porque eu estive no Le Monde, portanto, de 1972 a 1990. Quando saí, eu tinha mais de 1 milhar de artigos assinados por mim no jornal. Naquele período mais duro, 1975-76, eu publiquei cerca de 180 artigos. No verão de 75, praticamente o caso de Portugal saiu em agosto de 75 quase todos os dias na primeira página. Portanto, enquanto nós fazíamos a Revolução na rua, tu escrevias artigos para explicar, neste caso aos francófonos, o que se estava a passar em Portugal. Ou tentar explicar, porque esta história do explicar está muito ligada, digamos, a questões que têm a ver com a teoria e a prática jornalística, não é? Tem a ver com as questões da objetividade. Essa é a costela do professor de comunicação. Eu, enquanto sociólogo, sou muito crítico relativamente a esse conceito de objetividade. Aliás, não é por acaso nos próprios estatutos, enfim, nos próprios princípios deontológicos do jornalismo em Portugal, a palavra objetividade foi substituída pela palavra honestidade. O que interessa é que o jornalista seja honesto e que não se deixe corromper e conte aquilo que vê. Mas aquilo que vê é o resultado de todo um processo subjetivo da sua própria história e tudo isso. Mas permite-me agora que eu te interrompa para dizer o seguinte. Eu lembro-me que Mário Soares não era um entusiasta das tuas crónicas no Monde. Não era. Eu lembro-me, eu não te conhecia na altura, e lembro de Mário Soares, numa Comissão Nacional do Partido Socialista, à qual eu pertencia, dizer aquele criptocomunista que é o correspondente do Le Monde em Portugal, evidentemente que era uma crítica à forma como tu descrevias, para não usar outra palavra, a Revolução em Portugal. Pois é verdade, só que... Mas depois foste tu que fizeste o obituário de Mário Soares no Le Monde, mais tarde. Mas, de qualquer forma, digamos, não fui só eu que falei sobre Portugal, houve uma altura que o Le Monde tinha quase 20 jornalistas a tratar de Portugal. Portugal enchia 1 ou 2 páginas por dia. Mas sabes que uma das coisas interessantes com que fui confrontada quando cheguei ao Parlamento Europeu é, quando nós falamos de Portugal, ter vários colegas que me dizem eu em 74 fui para Portugal. Claro. Não fui a Portugal, fui para Portugal. Tenho colegas alemães que um destes dias me diziam eu em 74 fui para Portugal, fui viver a Revolução. É um lugar privilegiado do turismo político. Portugal, não há dúvida. Agora, o Dr. Mário Soares, havia vários fatores que justificaram algum mal-estar. Bom, por um lado, o facto do próprio jornal, o próprio Le Monde, embarcou muito naquela euforia revolucionária. Eu lembro que houve um dia que o Hotel Saraiva de Carvalho, que foi o chefe, digamos, logístico da Revolução, foi a Paris e disse que gostaria de ir ao Le Monde. Aquilo foi quase feriado no Le Monde, porque todos os jornalistas queriam ver o Hotel Saraiva de Carvalho. Portanto, por um lado, o Le Monde deixou-se... Aliás, há livros de alguns críticos, de jornalistas que deixavam o Le Monde, e quando alguns deixavam o Le Monde e faziam um livro deitando o mundo abaixo. Então houve um livro célebre, publicado em França, do Michel Legris, e que dava 3 ou 4 exemplos em que o mundo tinha derrapado, segundo ele, expressão dele,
que tinha sido no apoio aos Khmer Vermelhos no vermelhos, Camboja. tinha sido um apoio ao Mitterrand, quando até então o mundo assumia sempre uma posição neutral em eleições presidenciais, e tinha sido a cobertura Da dos Revolução acontecimentos em Portugal, uma derrapagem. Bom, portanto, isso há, por um lado, a posição que o mundo sempre assumiu, que não era propriamente a posição do Dr. Mário Soares, que estava envolvido no tipo de lutas, tinha o tipo de alianças em Portugal, etc. Depois, em segundo lugar, o Mário Soares conhecia-me desde muito novo, desde muito novo. Em terceiro lugar, tivemos os dois no exílio, na mesma altura. Bom, em quarto, o mundo para ele era uma bíblia. Portanto, ele sempre pensou que, quando assumisse poder em Portugal, O mundo seria um forte apoio. Seria um forte apoio. E, ainda por cima, quando soube que eu vinha de França para Portugal, pensou, então é indiscutível. É o meu agora, amigo. porque, pô, e muitas vezes, nomeadamente quando era ministro dos Estrangeiros, no primeiro governo provisório, ele telefonava-me a dar a visão dele dos acontecimentos. Por vezes coincidia com a minha, outras vezes não. E quando a visão dele não coincidia com a minha, prevalecia a minha nos textos que eu escrevia. Claro. E, portanto, isso provocava logo problemas complicados, como houve durante bastante tempo. Mas isto é muito incerto, porque tanto o Dr. Mário Soares antes explodia, e uma vez disse-me a mim que se não tivesse havido outros jornais e tal, se fosse tudo como o Le Monde, o Partido Comunista tinha conquistado o poder aqui em Portugal. Mas isto sucedia no dia seguinte, podia ser o contrário. Ele podia, como aconteceu, convidar-me para ir com ele até ao Algarve para... havia uma reunião, um congresso da Internacional Socialista em Alvor, e então disse, tu não quer vir comigo? E lá fomos por aqui os dois de automóvel até o Algarve e tal, assim, variava muito. Não, isso era a personalidade de Mário Soares, mas eu lembro-me, quando anos depois nós dois fomos apresentados, que eu disse, então é você que é o criptocomunista. Pois. Mas passemos agora para a influência que esse tipo, o interesse, digamos, relativamente à Europa. Ou seja, é um processo de transição, é um processo em que Portugal estava isolado na Europa e, a partir daí, gera-se um grande interesse em conhecer aquilo que se passa em Portugal. E eu diria que há aqui um percurso que é feito quando Mário Soares pede a adesão de Portugal à União Europeia, teve sempre o apoio da França em todo o processo de adesão. E também, nessa fase, continuaste a acompanhar Portugal, neste caso, candidato à Europa. Houve dois momentos muito importantes nesse domínio. O primeiro é a fase anterior ao pedido de adesão. O Dr. Mário Soares preparou meticulosamente todo esse processo que tinha a ver com o pedido de adesão. Para dizer como aos franceses, ele a pris son bâton de pèlerin. E ele foi por esse mundo fora. Ele falou com dirigentes políticos dos mais diversos países para obter apoios para aquilo que iria ser, digamos, o pedido de candidatura de adesão. A CEE, na altura. E aí o Monte teve algum papel, porque acompanhou muito estas viagens que o Mário Soares fazia e, digamos, e realçou sempre bastante o papel que o Dr. Mário Soares desempenhava nesse sentido de preparar a adesão e depois de apresentar a candidatura. E houve uma situação particular na qual o jornal até interveio. Eu lembro de ter feito um artigo a esse respeito. E tratava-se de tentar, para as autoridades portuguesas, tentar dissociar o dossiê português do dossiê espanhol. Partindo do princípio... Foi sempre ali um conflito grande em todo o processo, foi paralelo no tempo. Porque a adesão de Portugal não tinha as consequências que a adesão de Espanha viria a ter, um país com outra dimensão, em termos demográficos, em termos económicos, em termos políticos no contexto europeu. E, portanto, associando os mas dois que ao países, mesmo tempo bloqueava, digamos, fazia ali um bloqueio ao acesso de Portugal à Europa. Basta olhar para o mapa, como nós costumamos dizer. Claro, ainda ontem, ou recentemente, na reunião em que se aprovou a candidatura da Ucrânia, houve protestos da Albânia dizendo que todo o seu processo estava a ser atrasado por causa da Macedónia do Norte. Claro. Portanto, estas questões acontecem rebobinámos sempre. O filme. Estas questões acontecem sempre. E a associação do processo de Portugal ao processo espanhol iria atrasar a adesão de Portugal.
E aí houve mais do que um artigo do Le Monde, procurando explicar que eram dois processos diferentes, eram dois países diferentes, que não é pelo facto de estarem ambos para o lado de cá dos Pirineus, que tinham muito em comum. Que era um bloco. Não, Portugal, aliás, tinha uma relação de proximidade, de um ponto de vista cultural, muito maior com a França, de um ponto de vista comercial, muito maior com a Grã-Bretanha. Até porque a França, toda aquela geração que estava no 25 de Abril, era uma geração francófona, exilada. Em França. Não, e depois havia todos os fatores históricos também. É que Portugal estava encaixado entre a Espanha e o Atlântico. E a relação entre Portugal e Espanha, durante séculos, foi sempre uma relação complicada por tentativas várias que houve por parte dos espanhóis digamos, de assimilarem Portugal. Portanto, contrariamente ao que se podia pensar no exterior, no contexto europeu, Portugal e Espanha, pelo facto de estarem os dois países ao ocidente dos Pirineus, isso não significava que tivessem uma relação de proximidade grande. Pois não, aliás, portanto, há uma proximidade maior com a Espanha hoje, dois Estados-membros da União Europeia, do que antes. Mas ias contar uma história do processo de negociação. Exato, e portanto, houve por um lado um empenhamento do Le Monde em mostrar que realmente eram dois casos diferentes, tinham que ser tratados diferentemente, as consequências não eram as mesmas, etc. E nesta altura havia relações diplomáticas também muito intensas em Lisboa e nas quais o Le Monde, até pelas suas próprias características e pela importância que ele tinha no contexto internacional, acabava por estar envolvido. Eu lembro-me também de conversas com representantes diplomáticos da Grécia, que preparava a sua entrada e que tentava obter o apoio de Portugal, que ainda estava numa fase mais atrasada no processo de candidatura, obter o apoio de Portugal, garantindo em troca, digamos, o compromisso, é que depois, quando chegasse a altura de Portugal entrar, a Grécia seria apoiante, digamos, incondicional. Portanto, isto acabou por ser um processo extremamente curioso, extremamente delicado de tratar, como são todos estes processos de adesão, e em que o mundo acabou por se envolver muito também, até porque todo este processo já se desenrola quando, em Portugal, os clamores revolucionários tinham baixado de intensidade. Já não estávamos em 75, com as manifestações diárias, já não estávamos em 75 com as comissões de trabalhadores nas empresas, com as unidades coletivas de produção nas zonas agrícolas do Alentejo. Já tinha havido uma espécie de normalização política de acordo com o modelo tradicional da democracia. Europeização. Se calhar. Já tinha havido eleições legislativas, já havia um Parlamento, um governo baseado numa maioria parlamentar, um Presidente da República eleito por sufrágio universal. Portanto, quando se inicia este processo... Já estávamos próximos das democracias europeias. Já estávamos próximos e distantes daqueles clamores revolucionários que seguiram ao 25 de Abril. Portanto, o Le Monde, nessa altura, a sua prioridade já não era tanto essas manifestações de rua, até porque elas diminuíram de intensidade até deixarem de existir, já era mais essa tentativa de entrar na Europa como, digamos, como ponto de chegada do processo de democratização, do processo de europeização do país. Aliás, Mário Soares dizia frequentemente, e é um argumento que hoje é reconhecido, que uma das razões do pedido de adesão de Portugal à União Europeia era exatamente a consolidação da democracia em Portugal. O chapéu de chuva da democracia, dizia, a expressão que também era dele. Bom, e isso mobilizou o Le Monde, como mobilizou o Financial Times, como mobilizou outros jornais. O Le Monde, para além das notícias dia a dia, nessa altura, depois deixou de fazer, publicava dossiês em que era 50% de publicidade e 50% de conteúdo, mas com um compromisso à partida, é que não havia contágio da publicidade e o conteúdo. E então fez-se um dossiê
foi dos maiores que o Le Monde publicou, de 14 páginas sobre Portugal, onde todas essas questões europeias vieram ao de cima. Fez-se um dossiê sobre o desenvolvimento do norte do país, nomeadamente o Vale do Douro, as explorações vitivinícolas e tudo isso, já nessa perspectiva do país, que era um país europeu e que queria reforçar os seus laços com a Europa e que para o fazer tinha inevitavelmente que entrar na União Europeia. Exatamente, porque, aliás, essa... Da Comissão Económica Europeia. Exato, Comunidade Económica Europeia, na época, exatamente. Europeia. De facto, foram passos que Portugal deu durante todo esse processo, em que Mário Soares foi o principal responsável, assumiu claramente a liderança desse processo desde o início. Mário Soares tinha uma ambição de integrar Portugal na Europa sim. E, de facto, fez todo esse percurso. E o que é muito importante e muito interessante é nós percebermos que são pequenas experiências, como a tua, com o Le Monde, que de facto foram dando a conhecer Portugal à Europa. Sim, sem dúvida, e sem dúvida. Até porque antes do 25 de Abril Portugal estava completamente isolado da Europa, Tinha algumas relações comerciais com a EFTA desde há 4 ou 5 anos atrás, mas de resto estava... Aliás, mesmo o próprio país considerava-se um país atlântico, porque o governo de então, o regime de então, procurava valorizar Portugal enquanto país presente em todos os continentes e virado para o Atlântico, para como se quisesse dizer que não era este pequenino retângulo lá com umas ilhazinhas lá perdidas no Atlântico Norte. Portanto, a todo o discurso do regime antes do 25 de Abril, portanto, no período não democrático, era dizer que Portugal era um país extenso que ia do Minho até Timor. Bom, era assim uma frase do regime e aí se ensinava-se aos estudantes e tal. Portanto, Portugal nunca tinha estado assim tão ligado à Europa. Tinha as suas relações bilaterais com a Grã-Bretanha desde o século XIII, se não me engano, mas não era um país europeu, até porque as condições políticas não permitiam. Sim, era um país claramente de costas viradas para a Europa. Mas agora, só para acabarmos, se tu olhares para a tua experiência para trás, aquilo que fizeste para dar a conhecer Portugal, a Revolução, aquele período da história de Portugal, como é que olhas para essa experiência? Achas que deste um contributo importante para dar a conhecer Portugal? Como é que sentes a Revolução? Como é que sentes essa experiência? Eu acho que dei um contributo importante. Por vezes, às vezes quando leio textos da altura, chego à conclusão que eu hoje não os subscreveria. Porque houve momentos em que... Sim, mas há uma questão fundamental. Tu escreveste na altura ou aos olhos da altura? Pois é, lês hoje, lês hoje o passado com os olhos da atualidade. Sobretudo naquele período mais intenso, a escrever diariamente é muito difícil conquistar-se espaço no Le Monde. Mas naquela altura era do Le Monde que me telefonavam às 7h30 da manhã e que me diziam: o quê? Só tens uma coluna? Não pode ser só. Era a situação ao contrário. Portanto, seguimos. E numa altura em que não havia mail, não havia WhatsApp. Não, agora. Seguíamos os acontecimentos a par e passo. E o facto de seguir os acontecimentos a par e passo fazia também com que nós estivéssemos muito próximos desses acontecimentos e que não tivéssemos aquela distância que, por vezes, é necessária. Eu tinha distância em relação ao jornal, mas em relação aos acontecimentos eu próprio tenho noção que era levado pelas minhas próprias emoções. Daí que eu hoje diga que havia alguns artigos que eu hoje não subscreveria, provavelmente, por causa de estar a escrever diariamente e a pessoa estar muito em cima daquilo. Bom, mas acho que eu também contribuí, de facto, para dar essa ideia da existência de um país livre, democrático e europeu, mesmo antes de entrar na Europa, europeu. De alguma forma, Portugal, considerável na altura, era mais europeu do que a Espanha. A Espanha é um país muito mais fechado sobre si próprio. Nós dizíamos muitas vezes isso já na altura, mas pronto, chegámos ao fim do nosso tempo. Agradeço imenso a tua participação. Isso podíamos levar o dia inteiro a falar. Podíamos levar o dia inteiro a falar, mas de facto é indiscutível que Mário Soares teve um papel decisivo nessa fase de transição no que diz respeito à relação com a Europa. Percebeu desde o princípio
tinha uma rede de contactos com todos os líderes políticos europeus e, sem dúvida, Mitterrand e a França foram apoiantes importantes no processo. Mas deixa-me só de daí dizer que tudo isso é verdade, eu estou inteiramente de acordo, mas também não pode deixar de se dizer que o Mário Soares tinha o apoio de mais de 85% do Parlamento português. Sim, em todo esse processo de adesão. Não foi um processo que dividisse a população, que dividisse a classe política em Portugal, de maneira nenhuma. No processo de negociação, quando Mário Soares pede a adesão, havia de facto reservas, designadamente dos economistas, de alguns economistas, de alguns pensadores, sim, que achavam que Portugal era um país pequenino, à beira-mar plantado, devia ficar por aqui, sim, e isto da Europa... Mas em termos políticos era irrelevante. Era irrelevante, essas posições eram irrelevantes. Até ficava bem, assim, uma espécie como o sal na sopa, que é sempre preciso um bocadinho, porque senão a sopa fica insonsa. Muito obrigada, Zé Manel, por teres participado no Isso Falássemos da Europa. Obrigada. Muito obrigado.